Bom dia, pessoal. Vamos chegando aí para a gente começar mais uma EBD Live. Esse vídeo também está disponível no Facebook, tá? Depois que a gente terminar aqui, vai estar disponível lá também. Vamos deixar o povo chegar aí. Vamos lá. Aí. E aí? Você tá tendo que. Não, Você tá do outro lado da tava. mesa, você tá nessa. É, é aqui, rapaz. Tá tendo que dar um zoom aqui. Colocar o celular até no suporte aqui, que hoje eu tô no. Mas aí a luz ficou ruim. Ai, 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 ai. Sujeito brigando com a. Prefeito de Miradouro já é um dos primeiros a chegar, olha só. Miradouro. Robinho, chama o povo aí, Robinho. Tá escuro meu vídeo aí ou tá bom? Tá Vou bom. colocar uma luz na minha cara, que é uma luminária. Tá bom. Aqui no meu retorno aqui, ele mostra como se a minha câmera estivesse maravilhosa. Depois, quando a gente vê o vídeo lá, a sua câmera Tá é bem melhor do que a bosta. minha. O pessoal Não, da mas Coreia do Sul depois. lá não Mas na conseguiu ainda verdade, não. depois quando carrega também perde a qualidade. Também, né? Mas o Perde, meu ela. perde um pouquinho mais de qualidade que o seu. Ah, entendi. Mas Aqui, para mim, agora é pra você comprar o outro lá, ué. Qual que tá agora? Qual do que é o que eu novo S falando? lá? O novo O Samsung lá, S20? pô? É 20, né? Pulou, né? Bem, né? É, agora pulou de 10 para 20. Mas É. eu não sei, não. Vamos ver qual vai ser quando eu pretendo ficar com esse celular mais uns 8 anos ainda. Entendeu? Tá Tá certo. ruim, ô Robin? Robin tá falando para arrumar a internet. Semana passada foi um suplício. Mas essa semana É, parece que tá funcionando bem. Tá tendo algum problema aí? Para mim aqui parece normal. Show. Hoje, gente, o pessoal que já tá aí, hoje a gente vai falar. Nosso tema hoje é meio assim, meio filosófico, né? Mas tem um teor filosófico, mas não é que ele seja. A gente vai falar sobre relativismo. E é ismo mesmo, tá? É relativismo e não é relatividade. É ismo para denotar sistema, para denotar algo pensado, né? E a gente vai falar sobre isso, obviamente, por a Mila está falando que tá boa a conexão, o Robin também diz que tá bom por enquanto, é um pessimista, né? não, é. Vão chamando as pessoas aí, gente. A gente vai falar, obviamente, sobre o ponto de vista bíblico, né? Teológico, bíblico. Não há aqui uma ideia de confronto, é mais expor o que a Bíblia coloca a respeito disso que o mundo hoje está tratando tanto, que é essa ideia do relativo, do nada mais absoluto, né? Então, gente, vamos orar aí. Quem já está aí, quem também está vendo esse vídeo depois, mesmo que você esteja vendo depois, eu te convido a separar esse tempo para orar e dedicar aí esse período em que você vai nos ver ou que você vai nos ouvir, para que seja um tempo proveitoso, que Deus, né, possa abençoar você com esse tempo. Senhor, nós louvamos o seu nome e agradecemos o Senhor, ó Deus, por mais um dia e por mais uma oportunidade, Senhor, de falar da tua palavra e de refletir sobre a tua vontade a respeito das Entendi. nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Amém. É, é o seguinte, gente. Eu propus para o Rafael esse tema hoje porque é talvez o traço assim, mais marcante da nossa geração. A igreja, ela tem, a igreja cristã, especificamente, tem 2.000 anos, mais de 2.000 anos de existência. E a gente não acha que o que acontece hoje explica o que a igreja é. Não, a igreja passou por diversas fases da vida, da evolução humana, da evolução social, da evolução econômica, da política. Ela teve inserida ao mesmo tempo em lugares diferentes, onde cada lugar as coisas aconteciam de um jeito e tal. Então, ela não e aí, quando eu falo igreja, eu me refiro não somente à instituição, mas à obra, ao reino de Deus operado através da igreja. Ela não é algo que pode ser resumida só sobre um contexto cultural. A gente tende a aprender a qualquer coisa, mas aqui no nosso assunto, a igreja, a obra de Deus e tal, dentro de um contexto cultural específico. Como se ela só tivesse existido naquele contexto, o que não é verdade. Como eu disse, a igreja existe há 2.000 anos e desde então passou por tudo. Idade Média, perseguição, mercantilismo, capitalismo, confrontos filosóficos de diversas naturezas, seja através de qualquer filosofia, qualquer vertente. E como é que ela se comportou? Como é que a igreja era quando tudo era de outro jeito? Como é que ela é agora? Então, essa discussão é que a gente quer ter hoje aqui com vocês. Talvez o que hoje é mais relativizado seja a verdade. Eu provoquei essa discussão com o Rafael porque eu assino e sugiro até para todo mundo, fica aqui uma indicação, um site que se chama God Questions, godquestions.org. Tem ele em inglês, tem ele em português. Lá eles fazem uma exploração, uma explanação bíblica, sempre através de perguntas. Existe uma pergunta lá, por exemplo, a verdade é relativa, foi a pergunta que me inspirou aqui. Eles respondem, entendeu? Com argumentos bíblicos, argumentos baseados na Bíblia. Sugiro até que você procure esse site aí, godquestions.org. E lá eles fizeram essa provocação. A pergunta faz essa provocação. A verdade é relativa? O que você acha? Como é que você vê? Porque hoje, o contexto em que nós estamos, para o contexto em que nós estamos, a resposta é sim. Ela é relativa. E como é que isso expressa? Se expressa através da seguinte frase. O que é verdade para mim, não necessariamente é verdade para o Rafael. Por exemplo, para mim, o Flamengo é uma porcaria. Eu quero que ele se exploda. Mas isso não é verdade para o Rafael. Para o Rafael, o Flamengo é uma coisa boa. Nesse ponto de vista, pela lógica não. Antes da lógica, a verdade pode ser tida como algo relativo. Ou seja, ao mesmo tempo, esse ente aí, Flamengo, que está aqui entre nós, no meio de nós dois, ele acha que é bom e eu acho que é ruim. E os dois estão falando a verdade? Isso tem lógica? Não. Por quê? Porque é ruim. Não, brincadeira. Isso não tem lógica porque a lógica, enquanto área do conhecimento, ela tem o princípio da negação. Né? Negação do oposto. Ou seja, se algo é verdade, se um ponto é verdade, o oposto desse ponto é mentira. Esse princípio lógico, claro, obviamente, ele não se aplica a todas as questões.
nesse exemplo aqui que eu falei, do time que o Rafael torce a favor e eu contra, não se aplica esse princípio, porque não se trata de um estabelecimento definitivo de verdade ou mentira. Dizer assim, o que é bom para mim não é bom para o Rafael, não muda os fatos. Por exemplo, por que o Flamengo é bom para ele? Porque ele torce para o Flamengo. Quando o Flamengo ganha, ele fica feliz. Mas a felicidade dele é a minha tristeza, porque eu fico feliz quando o Flamengo perde. Então nós estamos em campos opostos e, obviamente, que há uma exclusão obrigatória entre aquilo que eu quero e o que ele quer. Nesse exemplo, não há possibilidade de é a minha verdade, é a verdade dele. Não, os nossos pontos de vista estão opostos. E em pontos de vista, e a partir de pontos de vista opostos, a lógica não permite que exista um intermédio, né? um equilíbrio. Não há. O equilíbrio se dá exatamente pela posição oposta dos dois lados. Mas isso não resolve o problema. O Flamengo é bom ou é ruim? Bom, essa resposta não vai ser dada por essa relação aqui. Por exemplo, se o Flamengo essa semana... Desculpa usar o exemplo aí, Rafael, mas ele vai... Essa semana o Flamengo voltou aos treinos, contrariando lá, sei lá, a recomendação de quem, né? Não sei, tanta gente mundo afora recomenda tanta coisa, mas voltou aos treinos, né? Aí vamos olhar do ponto de vista aí sanitário e aceitar que o isolamento e que isso aí tudo é o que tem que ser feito. Desse ponto de vista, o Flamengo errou. E aí, eu preciso entender que a verdade é que o Flamengo desobedeceu uma recomendação. Não, desobedeceu não é a palavra certa, porque era só uma recomendação. Ele não seguiu uma recomendação. Ponto. Não há ponto de vista. Agora, se ele segue a recomendação, não é o fato de eu não gostar dele que muda esse fato. Assim como ele não seguir a recomendação, não é o fato do Rafael ser um adepto que muda esse fato. O fato do meu time, do meu amigo, ou da minha igreja, ou do meu político preferido fazer algo, o meu ponto de vista sobre ele não o altera. É importante que a gente tenha isso em mente. Hoje a gente vive uma época onde tudo é relativo. E para mim, não sei o que o Rafael pensa aí, pode falar a esse respeito, para mim, isso é um engodo. Não é tudo que é relativo. Tem coisas que são. Tem coisas que podem ser explicadas a partir de um gradiente. Sabe? Tá aqui ou tá aqui. E tem coisas que são binárias. Ou é isso, ou é aquilo. Podemos expressar isso, por exemplo, a violência. Não é toda violência que é igual. Uma coisa é eu pegar e usar uma palavra aqui que desqualifica um de vocês que está nos assistindo. Numa expressão racista, preconceituosa de qualquer forma, qualquer coisa assim. Uma coisa é isso. Outra coisa é eu ir lá e te matar. São níveis diferentes de um gradiente de violência. Agora, é tudo violência. Sob esse ponto de vista, é violência ou não é? É binário. Agora, dentro da violência, eu tenho um gradiente. Hoje a gente vive como se tudo fosse gradiente. E como se o ponto de vista que nós temos alterasse a verdade. Sabe? Essa semana, né, saiu o maravilhoso vídeo da reunião dos ministros lá do governo. Eu vi a oposição comemorar o vídeo e vi os partidários do presidente comemorarem o vídeo também. Mas, gente, como é que faz? Eu abro a imprensa, parece que foi assim, ali
é o circo de horrores onde está sendo tramada a morte dos brasileiros. Aí eu vejo um partidário do governo e fala assim, tá aí, ó, o presidente ele foi tão ruim na reunião quanto ele é, então isso é bom. Entende? As pessoas começam a acreditar que a verdade pode ser alterada pelas suas próprias opiniões, pelos seus pontos de vista, pela maneira com a qual elas veem o mundo. E existem coisas que não mudam, ainda que você pense A, B ou C. Esse tema, assim, é bem complexo em vários aspectos, né, que a gente vai analisar para a gente conseguir definir isso. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode determinar é que a questão, a verdade em si, questões que podem ser determinadas verdades, elas são a verdade absoluta, né? Existe uma verdade absoluta. E nós vamos ter questionamentos que são relativos, né? Questionamentos que você não tem parâmetros, né? É igual nesse texto do God Questions que pergunta, fala se o Mustang é o carro mais bonito. Não é possível você estabelecer uma verdade de se um carro é o mais bonito. Porque isso aí envolve questões relativas. Você gosta mais de um muscle car ou você gosta mais de uma picape? Então, se você for o cara que gosta mais de uma picape, você não vai achar o Mustang o carro mais bonito. Mas se você gosta de um muscle car esportivo daquele jeito, talvez o Mustang realmente seja o mais bonito para você. E tem outras opções também. Às vezes você não vai achar o Mustang atual mais bonito, mas você vai achar um da década de 60 mais bonito. E isso... O Shelby Cobra, 1969, é o que há. Então, questões como essas vão ser relativas, mas não porque a verdade é relativa, mas é porque o seu questionamento é relativo. Porque é relativo a quem? Esse carro é mais bonito para quem? Né? Quem que é o receptor dessa mensagem? Quem vai te responder esse questionamento? Mas, por outro lado, nós temos verdades, e depois nós vamos adentrar numa questão mais bíblica disso, que a verdade em si ela é absoluta, ela é imutável. Até porque, se uma pessoa afirma que não existe verdade absoluta, ela tem certeza dessa afirmação dela? Como é que ela vai resolver esse problema? Não existe verdade. É verdade a sua afirmação que não existe verdade? É um dilema lógico, né? É um dilema lógico. Então, precisa existir verdade. Vai existir verdades, por exemplo, que são desconhecidas no momento? Sim, talvez. Por exemplo, eu vi esses dias o filme que fala do Neil Armstrong. Esqueci o nome, acho que é Apollo, que fala da corrida espacial. E como tudo era muito improvisado na época. O que eles faziam os protótipos, faziam os cálculos matemáticos e pagavam para ver. E muita gente morreu. Então, eles tinham alguns parâmetros do que seria a ida do homem à Lua. Mas certas coisas só foram descobertas quando chegou lá. E gente morreu para isso, né? Eles achavam, por exemplo, que para fazer a camada lá do escudo da nave espacial era necessário tal coisa. Mas gente morreu para descobrir que não era suficiente. E hoje, o que se tem de tecnologia prova que a tecnologia que levou o homem à Lua há quase 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, não era o ideal. Foi meio assim, na sorte que mais gente não morreu. Então, essas verdades,
Não é que a verdade mudou, é a nossa percepção que foi sendo alterada pelas circunstâncias. E dentro disso, nós estamos trabalhando na esfera moral. Uma coisa que eu acho que é perigoso, que é muito perigoso, o que a gente vive na nossa sociedade atualmente, que é esse relativismo dessa verdade absoluta, relativismo moral. Nós vivemos um relativismo moral muito exacerbado na nossa sociedade. Por exemplo, o vídeo dos ministros lá. Para a oposição, eles podem retirar vários aspectos do vídeo que são contra o que eles entendem. E são relativos na sua verdade, porque tem coisas que é defendido pelo que apareceu no vídeo, que eles vão suprimir para aparecer a sua verdade. E a oposição, ou quem é partidário do governo, da mesma forma. E nós vemos isso no Brasil hoje, nos movimentos sociais, de maneira latente. Por exemplo, quem defende uma causa nobre, por exemplo, que é a igualdade entre homem e mulher, defende. É uma questão a ser defendida realmente. Mas tem grupos que defendem isso só se a mulher for partidária da sua ideologia. Porque se tiver uma mulher no poder que não é partidária da ideologia deles, ela não tem relevância. No Brasil hoje, se a gente tiver uma pessoa, por exemplo, um negro no poder, se esse negro hoje não for ideologicamente alinhado com as lideranças negras que existem hoje, ele também não vai servir para eles. A negritude dele não merece respeito. Não é. Não é um ponto que deve ser considerado, né? Porque o ponto deve ser considerado se o negro falar o que eu quero que ele fale. Isso é a expressão do câncer que nos tomou, né? A gente tem que combater muito esse relativismo da verdade. É verdade que o negro precisa ter as mesmas condições que as outras pessoas de cor de pele diferente? Tem. É preciso. Mas nós precisamos ser... não podemos ser hipócritas. Que ele só pode ter as condições se ele for alinhado ideologicamente com o movimento que eu sigo. Né? E isso também, a gente vai ver que isso está dentro da igreja. Dentro do seu relacionamento com Deus. Você tem uma verdade absoluta de que Deus é o seu Pai, é o Deus criador de todas as coisas, mas você relativiza a força que o pecado tem. Você crê que Deus é um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ele que criou tudo, a noção de moral vem dele, mas eu continuo em uma vida de pecado, porque não é bem assim, né? Não é bem assim. Ele fala que me salva, mas aí essa parte é uma verdade absoluta. Mas a parte que ele abomina o pecado, abomina certas práticas pecaminosas, isso daí é relativo. Isso daí eu não sei. Isso aí é da época que eles viviam. Né? Aí isso é o relativismo que eu acho que a gente tem que procurar também combater dentro da igreja. Isso. E veja só, você citou algumas coisas aí que tocam num ponto que é uma das colunas, dos pilares da construção dessa ideia de relativismo, que é a noção da desconstrução. Desconstruir. Né? Assim, eu não quero aqui usar expressões polêmicas, mas existem correntes de pensamento filosófico que interferem na sua vida muito mais do que você pensa. Aquilo que você acha que é blá blá blá, que você tem preguiça, não gosto. Molda a sua vida, te controla e você não vê. Há algum tempo já, algumas décadas, vigora uma espécie de
ideia de desconstrução social. Ou seja, o que seria uma desconstrução? Desconstrução não é destruição. Destruir, botar uma bomba, por exemplo, na base de um edifício e provocar trincas nas bases todas, aquela explosão, e ele ruir. Aí acaba tudo, destruiu tudo. Desconstrução não é isso. Eu não vou destruir o edifício. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar assim, essa cor aqui é uma cor que eu não gosto. Não devia ter outra cor. Mas a gente sempre teve essa cor. Não, mas vamos... eu acho que não. Acho que não devia ter essa cor, não. Aí, ok. Por enquanto há uma discordância de opiniões. Como a maioria quer manter aquilo, a coisa fica. Mas daqui a pouco aquela pessoa consegue influência, faz amizade com um, faz com o outro e tal, e de repente começa um movimento pela mudança da cor do edifício. E aí vai lá e fala assim, olha, nós temos que mudar a cor do edifício. Estou aqui, essas pessoas aqui concordam comigo. Mas vocês são a minoria. Tá, mas não importa que a gente é a minoria. Tem que mudar a cor do edifício, não pode mais ser assim, e não sei do que, e tal, e tal, e tal. Pois bem, quando essas pessoas vão lá e, num dado momento, pintam um pedaço do edifício lá, só para causar. Vou pintar lá um pedaço da fachada. Aí o nego fica louco. Por que pintou? Não tinha autorização, nem nada. Não, mas aí vai lá e discute alguém lá que queria que mantivesse a cor do prédio, vai lá e dá um tapa na orelha do outro lá. Aí o que aconteceu? São os mantenedores da cor que agridem os que querem coisas novas e diferentes. Esse princípio de agressão provocada é a estratégia da Palestina e do confronto sino-palestino desde 1948. A Palestina, ou os grupos, os povos que lutam contra Israel, usam essa tática contra Israel, e não estou aqui dizendo que Israel não usa coisas tenebrosas contra eles também não, tá? Eles vão lá, jogam uma bomba num soldado de Israel. Aí o soldado de Israel mira a arma, eles vão lá e colocam a família na frente. O soldado vai e mata a família. O que aconteceu? Israel extermina as famílias palestinas. Assim é o caminho da desconstrução. Assim eu ganho. Olha só, eles me agrediram que eu quis mudar a cor do prédio. Aí eu consigo ganhar a opinião daqueles que, de repente, não queriam que mudasse a cor do prédio. Por quê? Porque eu vendo a ideia de que é preciso alterar. E aí, de repente, eu altero a cor do prédio. Aí, daqui a pouco, eu altero o formato das escadas. Daqui a pouco, eu mudo a formatação dos apartamentos. Daqui a pouco, eu mudo a lei do condomínio. Ou seja, de repente, aquele prédio não é mais o prédio. Eu não precisei destruí-lo. Basta eu transformá-lo naquilo que eu quero. Eu não preciso destruir o evangelho. Eu não preciso falar que o evangelho é mentira. Eu só preciso colocar a mentira dentro dele. Eu não preciso falar que a igreja é ruim. Eu só preciso enfiar dentro da igreja heresias que vão levar ela a não ser o que ela deveria ser. E se ela não for o que deveria ser, já basta. Eu não preciso comprar a guerra. Eu posso manter a minha mensagem de falso pacifismo alterando por dentro. Então, esse princípio da desconstrução, ele é a principal ferramenta do relativismo enquanto sistema. Ou seja, não preciso te matar, só preciso te transformar numa espécie de zumbi ideológico ou de zumbi espiritual. Eu não preciso te destruir. Aliás, te destruir, politicamente, para mim é ruim. Politicamente, o que eu estou dizendo é de uma forma geral, não é questão partidária. É ruim te destruir. Então eu não te destruo, eu te transformo no que eu quero. E aí, gente, a gente vive uma questão hoje, a partir dessa base, que é o quê? Tudo é relativo. Não, nem tudo. Isso nós sabemos. Mas o que o mundo lá fora fala? O mundo lá fora fala que tudo é relativo. E tudo mesmo. Não tem mais absoluto. Não tem mais nada que é absoluto. Ah, não, mas Deus é absoluto. Não, mas o seu Deus não é o meu Deus. O Deus que há em mim há de saudar o Deus que há em você. E tal. Ou seja, eu vendo isso de uma maneira extremamente positiva, inclusiva, né?
independente de seja mentira, não há um Deus em mim que salva um outro Deus. Na minha forma, pela minha confissão religiosa, há um Deus. E se você está aqui, e se você acredita que há um Deus, meu irmão, você toma a decisão logo. Ou há um Deus e ninguém salva ninguém porque não há outro, ou você é politeísta. Abandona o cristianismo. Entendeu? Não há essa opção. Ah, não, mas eu preciso respeitar a religião do outro. E aí nós chegamos num ponto fantástico. Uma outra grande mentira que o relativismo vende. Só o relativismo respeita. Não. Respeitar é uma coisa. Relativizar é outra. Como assim, Marcelo? Bom, ontem, eu não sei se foi... nem sei mais quem. Uma pessoa... não sei se, a Manuela acho que não foi. Não sei se foi meu sobrinho, não sei. Alguém estava vendo uma procissão aqui em Carangola. Na verdade, uma carreata, procissão, sei lá, um trem assim. E aí alguém que estava perto de mim, uma criança, adolescente, fez uma piadinha jocosa em relação a duas santas, ou santos católicos lá, ídolos católicos, sei lá. Fez a piadinha. Na hora eu virei e falei assim, o que é isso? Me respeita a fé dos outros. Não fala assim. Acho que foi meu sobrinho. Não fala assim. Aí ele olhou para mim assim, fez uma cara e falou assim, uai, mas... Aí depois ficou na dele, meu sobrinho mesmo. Chegou perto de mim e falou assim, Marcelo, o que acontece? Por que se então tá errado, existe? Falei, não, filho, o fato de não existir não quer dizer que você tenha que desrespeitar as pessoas. O fato de você não acreditar que exista, bom dia, Madeleine, não quer dizer que você tem que desrespeitar quem acredita. E o fato de respeitar quem acredita não quer dizer que você tem que acreditar no que ele acredita. Hoje, a gente vive um tempo que tudo é relativo, menos o que o mainstream diz. O que o mainstream diz é absoluto. O mainstream é a ideia dominante, vamos chamar assim. Né? A ideia dominante é verdade. Não pode ser questionada. Se você questiona, existe um rótulo para te colocar. Algum rótulo. As pessoas funcionam hoje como sempre funcionaram. Adotam verdades absolutas. E aí você me diz, então por que questionam tanto o fato de eu crer em Deus como um Deus criador, um Deus único, um Deus todo-poderoso, um Deus pessoal? Por que questionam tanto isso? Porque querem trocar o seu Deus. Simplesmente assim. Ninguém quer negar o absoluto. Só querem colocar o absoluto deles no lugar do seu absoluto. Essa é a dinâmica. Quer trazer, tirar o absoluto do seu para incluir outros, né? Para colocar outros. O discurso não é nem eu não acredito no seu Deus. Mas deixa eu te mostrar outros deuses aqui também. Que eu acredito. Deixa eu te mostrar outros deuses. Quem sabe você coloca no lugar de um Deus criador, de um Deus salvador, de alguém que fez um processo de criação e consertou a queda através da redenção. Se eu substituir isso pelo sentimento da espiritualidade e coisas por aí. Então eu não preciso ir lá e falar assim, não há Deus. Eu não preciso ir lá e falar assim, há Deus, mas não é o seu. Eu simplesmente começo a desconstruir, a tirar tijolo por tijolo do prédio. Quando eu for olhar, não tem mais prédio. Ou é outra coisa tão diferente que não pode nem ser chamado de prédio mais. É preciso que a gente acorde para isso. Você, enquanto cristão. E aí eu te falo, isso não interfere mesmo no que você acredita em relação, por exemplo, ao time que você torce, a sua ideia, a sua ideologia política, a sua ideologia a respeito das questões sociais,
a sua visão a respeito das questões econômicas. Isso não muda. Eu não estou falando isso de forma que se aplica a uma visão de lado A ou B ou C ou D. Não, isso é algo que é uma dinâmica que é exercida desde sempre. Hoje, só se construiu a ideia de que é diferente. Mas não é diferente. É a mesma coisa. Eu não tenho problemas com o absoluto, desde que o absoluto esteja sob o meu controle. A humanidade jamais vai aceitar... Bom dia, Luciana. A humanidade jamais vai aceitar não ter o controle. Desde quando começou a ter um pouco mais de conhecimento, quando a ciência começou a progredir, a humanidade nunca mais vai entregar o cetro. Ela vai brigar com o que precisar para manter o cetro. E hoje, o principal instrumento é esse relativismo. E esse relativismo vem exatamente a partir desse ferramental da desconstrução. Eu não posso ter um confronto onde eu confesse uma binariedade. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter um confronto onde eu diga assim para vocês, pessoal, escolham, ou eu ou o Rafael aqui embaixo. Tá? Não pode. Eu preciso dizer assim, não, o Rafael, ele tem o ponto de vista dele, o Rafael, ele tal, mas eu vou construir a situação de forma que você me escolha. Entende? E a gente confunde isso com respeito. Isso não é respeito. Isso é relativismo. Você dizer, não, pode ser que ele esteja certo e tal. Então, assim, retomando, e para fechar esse ponto aqui da minha fala, a gente tem que entender, e precisa pôr isso na cabeça logo, que, independente do que digam, independente do que falem, existem coisas que são absolutas. Cada um precisa ter a liberdade de escolher os seus absolutos. Eu não posso impor o meu absoluto aos outros. E isso é respeito. Mas eu não posso querer dizer que não existe. Porque existe. Quando eu viro e falo assim, ó, vamos lá. Então vamos num trem bem polêmico. Rafael falou agora há pouco sobre a questão de raça, de cor, né? Não pode falar mais raça, cor. Vamos lá. Eu viro e falo assim, eu acho que precisa acabar, tem um mantra aí repetido, precisa acabar com o genocídio do negro. Ok. Tem que acabar. O negro não pode morrer pela cor da pele. Eu acho que o negro não pode morrer por nada. Acho que ninguém tem direito sobre a vida do negro. Ninguém tem direito sobre a vida de ninguém. Por isso que eu, por exemplo, não consigo conceber a ideia da pena de morte. Mas acho que ninguém tem direito sobre a vida de ninguém, seja preto, branco, azul, amarelo. Mas aquela postura sistemática que né, favorece a morte das pessoas negras não pode ter lugar. Ok. Então vamos lá. Aproveitando o exemplo do Rafael. Nós temos aí um determinado líder político que leva a posição dele, que é diferente da minha, a um extremo tão grande que eu viro e falo assim, a solução é pegar em armas. A solução é pegar em armas. Ir lá e dar tiro e tirar ele do poder. Ok. Eu faço uma... Aí é revolução para quem faz e golpe para quem leva. Né? Cada um chama de um nome. Isso também é relativo. Né? Eu vou lá e dou um tiro na cabeça do cara lá e mato ele e tiro ele do poder. Tá, mas se ele for negro? Ah, mas eu não matei ele porque ele era negro. Eu matei ele por outra questão. Cara, isso não faz nenhum sentido. Então você nunca defendeu o negro. Uhum. Você nunca defendeu o negro. Você defendeu uma visão. Uma ideologia. Uma ideologia. Eu acho que o mundo de hoje ele é hipócrita ao ponto de desafiar a inteligência das pessoas com QI superior a 60. Se é que QI também existe, tá? Porque eu não sei nem se existe. Mas assim, sabe, as pessoas que passam longe de ser gênios, são desafiadas por essa hipocrisia. É ridículo.
É ridículo. Aí eu preciso abrir mão daquilo que é absoluto para mim. Tá, em nome de uma paz coletiva. Cara, hoje, essa paz coletiva, esse senso comum, esse senso coletivo, essa ideia dominante, é o novo absoluto. É o novo absoluto. Eu não posso oferecer uma voz dissonante a isso, porque eu recebo um rótulo e sou retirado da discussão. Uhum. Isso é anticientífico ao extremo. E eu vou mostrar por quê. Você tem lá uma verdade absoluta, você não precisa de ciência. Não tem necessidade de ciência. Para que ciência se eu já sei a verdade? A ciência é para eu descobrir a verdade. E na hora que eu descubro, ela é a verdade. Por exemplo, você falou do caso das expedições espaciais da época da Guerra Fria, aí sob a visão americana lá, com as missões Apollo. Na época, a melhor opção para ir para a Lua, para ir sei lá para mais aonde, era aquela tecnologia que estava lá. Para eles, naquela época, aquilo era verdade. Hoje a gente pesquisou mais e descobriu que não é tão assim. Que é aquilo lá, na verdade, na época eles poderiam ter feito outra coisa melhor. Uhum. Okay, então quer dizer que a verdade mudou? Não, a verdade sempre foi o que nós descobrimos agora. Uhum. Antes não era verdade. Achava-se que era, mas não era. Uhum. E se eu não puder questionar... E pode ser que ainda hoje não seja E pode ser que ainda hoje não seja. Absoluto. Isso. Uhum. Se eu não puder questionar, não é ciência. E aí, queridos que estão me assistindo aqui, não é ciência, pode ser exata, pode ser ciências sociais, humanas, o que for. Se o questionamento foi perdido, se eu preciso calar a boca de alguém, não é ciência. Uhum. Ah, mas existe uma pesquisa aí que diz que a cloroquina tem efeitos colaterais. Ok. Ah, mas existe a outra pesquisa lá que fala que a cloroquina é a melhor solução para o tratamento do Covid. Não pode divulgar. É fake news. Eu boto um rótulo. Não, querido. Ou gosta da ciência ou não gosta. Ou gosta da ciência. Porque a ciência não existe para servir ninguém. Eu, como um pretenso iniciante aí no mundo da ciência, depois do mestrado, a primeira coisa que me falaram foi isso. Você tem certeza das coisas? Então, vai embora daqui. Aqui não é lugar de ter certeza. Entendeu? A ciência, em última análise, ela pega a dúvida. E isso absolutamente não é contraditório com a fé. Porque quando eu pego e falo assim, olha, Deus existe. Aí alguém vira e fala assim, não, para você Deus existe. Eu falo, não, Deus existe. Não é para mim. Ele existe para mim, ele existe para você, ele existe para mim que crê e para você que não crê. Não, mas isso não pode ser assim. Não pode e é. Ah, mas você está me ofendendo. Não, de jeito nenhum. Ah, pois eu acho que não existe. Bom, que bom, tá bom para você. Então, você acha que não existe? Pode achar aí. E eu acho que você está errado. Para mim, você está errado. Existe. Não existe. Existe, não existe. E essa discussão não termina. Entendeu? Por quê? Porque é um absoluto tentando lutar contra o outro. Só que um dos lados acha que não é absoluto. E impõe esse seu ponto de vista como uma verdade absoluta tão ampla que faz pensar, ou fazem outros pensarem, que eles, na verdade, são arautos do respeito, arautos da civilidade, arautos do equilíbrio, quando, na verdade, são ditadores que usam as suas próprias ideias de uma maneira maquiada, de uma maneira fingida, para que isso seja imposto a todos. Eu sou um advogado permanente da liberdade individual. Tenho isso por confissão de vida minha, desde sempre, para sempre. E aqui eu não estou fazendo apologia a grupo político nenhum, nem a visão política nenhuma. Mas eu acho que uma sociedade se constrói através das liberdades. Não através das imposições. E hoje a gente vive um tempo onde eu preciso tirar o peso
da tradição judaico-cristã de cima da minha cabeça. Eu preciso tirar o peso do moralismo cristão de cima da minha cabeça. Por que eu não posso me relacionar com pessoas do mesmo sexo? Por que eu não posso me relacionar, que eu falo? Claro que se pode. Amar, qualquer coisa assim, e tal. Claro que você pode. Mas por que eu não posso ter um envolvimento sexual com pessoas do mesmo sexo? Por que eu não posso ter 30 mulheres, 30 homens? Por que essas imposições têm que valer sobre mim? Pois a ausência de imposições é uma imposição. Uhum. É uma imposição. Ou seja, nós estamos transferindo os absolutos. E um cristão que quer manter a sua confissão intacta ao longo dos séculos, ainda que ele não esteja presente ao longo dos séculos, obviamente, ele precisa manter o foco dele no que Deus fala. E o que Deus fala a respeito disso, e eu fecho a minha fala aqui, está lá em João, no capítulo 4. Não é só isso que ele fala, né? É uma das coisas que ele fala. Se eu não me engano, é João 4, 24, que fala onde Jesus se proclama como o caminho, a verdade e a vida. Quando ele se proclama como caminho, verdade e vida, ele não deixa espaço para... mas isso aí é um ponto de vista. Cara, se você crê em Jesus, você tem, pelo menos em relação ao divino, uma certeza. Ele é a verdade. Como já ouvi falar, não é o 4:24, não. Vamos achar a referência aqui. Como já... 14:6. João 14:6. Coloca alguém aí para nós. João 14:6. Isso, eu como cristão preciso estar absolutamente apegado. Eu preciso estar com isso na minha memória, nesse tempo do relativismo, nesse tempo da pós-verdade, nesse tempo da pós-modernidade, o tempo inteiro. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em que momento ele fala que ele é a verdade, não uma verdade, não um ponto de vista sobre a verdade? Ele fala isso quando vai explicar que ninguém vai a Deus se não é por ele. Não existe um outro... não, mas eu subi no monte e fiz uma meditação. Ou eu subi no monte e rolei no mistério. Eu li 200 livros. Então eu conhecia Deus. Não. Nada disso, e não estou dizendo que nada disso é ruim, mas nada disso te leva a Deus. A única coisa que pode nos levar a Deus é Jesus. E ele se nomina como a verdade. Não existe relativo nisso. Quer ver outro ponto onde a Bíblia é absoluta? Tá lá. É dado aos homens morrer uma vez depois do juízo. Não, mas dependendo... Não tem dependendo. É absoluto. Aquele que pecar, morrerá. Não dá, mas pode ser que não, que Deus vai... Não tem. Se você crê na Bíblia, existem absolutos. Mas o que eu quero deixar se apegue aos absolutos. Respeite o absoluto do outro. O fato de você se apegar aos seus, àquilo que você confessa, não te obriga a ir lá e destruir o outro. Ou ainda a destruir a destruição do bem, né? Que é a desconstrução, a ir lá e desconstruir o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E existem, sim, coisas na vida que são relativas. O fato de existir um relativo não elimina a existência do absoluto. Existem coisas que são gradientes e existem coisas que são binárias. Simples assim. A gente trava hoje uma discussão... Aliás, não existe mais discussão, né? Já conseguiram encerrar a discussão e estabelecer o absoluto, o novo absoluto. Mas há toda a questão relativa à sexualidade. Gente, tem homem e tem mulher.
como eu quero expressar, como eu quero viver, vai de cada um. Eu posso chamar coisas de pecado. Isso não me, isso como cidadão não me dá o direito de te causar mal. Agora, eu tenho que poder falar que é pecado. O seu absoluto também não pode preponderar sobre mim. Sabe? Aquilo que você acha que pode ser falado, o que você acha que não pode ser falado, não muda a verdade. Isso é interessante, Marcelo, dentro do que você puxou aí do aspecto bíblico. Nós temos um padrão moral, um padrão de verdade estabelecido pela Bíblia. E é um padrão objetivo. Né? A Bíblia, de maneira absoluta, declara o seu padrão moral. E nós temos que ter um padrão moral como sociedade também objetivo, de definir bem o que é para nós, o que é o certo, o que é a conduta certa. E hoje a cultura, a época que a gente vive, tenta, como você já bem destacou, relativizar tudo, desconstruir. E esse desconstruir, ele é tão assim, contraditório, você tentar desconstruir uma coisa, porque se você desconstrói, você dá subsídios para relativizar também coisas que aconteceram durante a história. Vamos pôr assim, a gente já tem várias culturas, por exemplo, que o estupro é algo comum. E por muitos anos, até em países modernos, né, culturalmente, que isso foi uma questão entre aspas, aceita e tolerada, né? Aceita e tolerada, cultura. Mas quer dizer que o padrão moral mudou? O que a Bíblia tinha de padrão moral há 2000 anos continua sendo o mesmo padrão moral até hoje? Ou será que a percepção de moral do padrão moral das pessoas que mudaram? Uhum. A moral bíblica de 2000 anos atrás continua sendo a mesma moral bíblica, moral humana que a gente deve seguir de hoje. Mas nesse período de 2000 anos aconteceu escravidão, aconteceu homicídios, aconteciam aqui em Carangola mesmo. Se você for ver 100 anos atrás, as pessoas matavam uma outra e dava nada não. Uhum. Tortura. Nós passamos por períodos de tortura no Brasil. E era uma tortura legalizada. Não dava nada. Uhum. E dentro disso tudo, nós já tínhamos um padrão moral e bíblico estabelecido. Um padrão maior que nós, que não foi estabelecido por homem, foi estabelecido por Deus. Né? Então, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão que eles tentam impor, que a moral, os costumes, eles precisam mudar. Eles têm uma necessidade de ser alterados. Então, o que o seu pai e sua mãe viveu na época deles e dos seus avós, isso não pode hoje ter mais. Isso não é assim. As pessoas têm que ser livres em viver do jeito que elas quiserem viver, do jeito que quiserem se relacionar. Eu posso manifestar a arte da maneira que eu quiser. Até lá, teve aquela vez lá que teve um negócio em São Paulo lá que tinha arte nu com participação de criança. As pessoas nuas lá com participação de criança. Não, isso aí é evolução, né? Isso daí tem que ser. Mas, na verdade, o padrão moral não pode mudar. Ele não mudou nessa época. É a nossa percepção. Eles tentam mudar a nossa percepção, a nossa aceitação. Porque se eu aceito que isso agora está mudando porque a cultura está mudando, eu também tenho que aceitar que antigamente era certo estuprar as pessoas, foi certo escravizar as pessoas, e não precisa ser antigamente. Torturar as pessoas. E não precisa ser antigamente, Rafael. Eu lembro uma vez eu vendo um determinado líder político brasileiro contra Israel, defendendo os árabes, querendo vender essa polarização, né? Falando e tal, e um monte de coisas que tem que
que olhar com o olhar também dos palestinos e tal, tudo bem. Por que eu trago isso aqui? Porque esse mesmo líder defende, diz ter como pauta o fim da violência contra a mulher. Ok. Quem não sabe, né? O Alcorão, em diversas passagens, autoriza a violência contra a mulher. Uhum. O estatuto religioso islâmico permite a agressão contra a mulher. E aqui eu não estou fazendo uma propaganda contra, a favor, não. A Bíblia, mas nunca permitiu a violência contra a mulher. Ela nunca permitiu ela diz coisas violentas, às vezes até em relação a nós, no combate ao pecado. Arranca o seu olho e tal. Uhum. Entendeu? Mas em relação ao outro, que ela faz assim, sua mulher te ofendeu, sua mulher fez uma coisa ruim, traiu, fez uma coisa, larga a capa. Uhum. Anda a segunda milha. Né? Essa questão do padrão é interessante por isso. O padrão estabelecido por Deus é tanto mesmo. Jesus só vem falar com a gente mesmo, é a percepção que nós estávamos tendo desse padrão. Porque, igual, quando Deus criou o homem e a mulher, ele fala que os dois sairiam da casa do seu... depois, em Gênesis, ele fala que os dois vão sair e virar uma só carne. Aí depois nós temos passagem na Bíblia de homens que tiveram várias mulheres. O padrão de Deus mudou? De que você e sua mulher seria uma só carne, não um açougue inteiro aí, como teve uns homens aí. Mudou? Não mudou. E Jesus vem reestabelecer a percepção correta do que foi feito. Ele fala que ele não veio abolir a lei. Ele fala que ele veio dar cumprimento à lei. E esse cumprimento é justamente isso. Eu vim dar cumprimento ao padrão estabelecido, que é o objetivo de Deus. E que era claro e absoluto. Claro e absoluto. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse relativismo. Porque senão nós vamos autorizar, nós vamos dar legitimidade a coisas que aconteceram no passado, igual a gente falou agora de atrocidades, e que continuam acontecendo. Por exemplo, tem pessoas que endeusam, que dizem lutar pelas liberdades individuais e endeusam líderes cubanos que legitimam líderes cubanos porque eles estavam fazendo uma revolução em que matavam os homossexuais, torturavam as pessoas, prendiam quem era contrário a eles. É esse tipo de relativismo que nós estamos enfrentando hoje. Um relativismo... Ou por outro lado, né? Ou por outro lado, Rafael, gente que diz que defende as liberdades individuais, e eu tenho pessoas do meu convívio que querem a volta de uma ditadura. Sim. Não tem que militar para voltar para a rua e dar tiro na cabeça do comunista. Entendeu? Justamente. Essa disfunção tá generalizada. Olha bem, a frase por exemplo, teve esse vídeo essa semana. O presidente esbraveja lá falando que tem que ter, que tem que armar a população para a população não ser escravizada. Isso é uma meia-verdade. Claro que as liberdades precisam ser respeitadas para que não se escravize as pessoas. Eu não teria uma arma, não gostaria de ter uma arma na minha casa, mas sou totalmente favorável a pessoa ter a liberdade de escolher. Eu acho que, claro que a gente precisa ter restrições para esse direito de escolha, não é indiscriminadamente, mas eu acho que as pessoas têm o direito de escolher, porque é uma liberdade da pessoa. Eu acho que é a liberdade que não deixa a pessoa ser escravizada. Mas de que maneira que nós vamos dar acesso à pessoa, seja isso a arma, ou seja qualquer outro tipo de coisa, aí nós vamos discutir como é que vai ser feito. Quem pode ter, quem pode não ter. Na verdade, no Brasil, nos últimos anos, nunca foi proibido ter arma. O que está se discutindo são os padrões de acesso à arma, né? Mas o que ele falou dessa questão da liberdade é uma meia-verdade, porque se você tolir a liberdade das pessoas, seja no aspecto de ter arma ou de não ter, você vai escravizar pessoas. Né? Deixa eu Mas falar aí, por outro lado... pode falar. Vai acabar a nossa 1 hora. Vamos continuar esse tema semana que vem?
Beleza. Tá bom? Nós vamos interromper para não ter outra coisa. Fica terminado assim. Semana que vem a gente continua nesse assunto. Você